do Alex, né? Fabinho, pode, por favor, pergunte ao Frias se a questão da ECAP não se resolver junto a Landerhall. Bom, esse grego, quais as chances do Vasco ser vendido? Bom, vou tentar ser. Eu estou sendo muito prolixo nas minhas respostas, vou tentar ser mais curto nessa. O que acontece? Para que seja vendido os 31% que pertencem a 777, pouco importa se a ECAP tomou, o Vasco vendeu para 777. Na época, 777 foi quem negociou com o Vasco e comprou. O Vasco tem que anuir. Esse é o primeiro ponto. O fulano de tal foi lá comprar. Não pode comprar se o Vasco não der anuência. O Vasco pode exigir, por exemplo, que alguém compre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele pode exigir que alguém compre e dê uma parte para ele gerir sua dívida, etc. Por exemplo, ele pode fazer isso. Ele pode dizer, não, você pode comprar lá, mas parte desse valor aqui é para mim, para o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque eu tenho dívida, porque eu tenho problema, porque eu estou muito preocupado com a dívida e tal. Isso já é um ponto. Em relação ao que está acontecendo na Corte norte-americana, na Justiça norte-americana, melhor dizendo, até o presente momento, não me parece, por tudo que eu vi de informação, que há qualquer tipo de óbice de ocorrer a venda. Pode ser que alguém apareça, não, Sérgio Freire, teve aqui uma decisão que saiu a semana passada, até o presente momento, até onde eu sei. Não tem previsão nenhuma de decisão lá. Então, até o presente momento, pode haver a venda. Agora, tem que entender que o Vasco tem que anuir essa venda. Eu já falei isso em outras oportunidades. No começo eu falei, o Vasco tinha que anuir? Não, porque claro que tem que anuir. Claro que o Vasco é parte. Eles não fizeram o depósito do valor total, é claro que o Vasco tem que dar anuência. Agora, na anuência, o Vasco pode exigir o que ele quiser. Ele dizer, tá bom, você quer comprar 31%, você vai comprar 31%, vai dar tanto aqui para mim. Você paga lá a 777, eu quero tanto. Aí a 777, puxa, mas eu quero tanto que ele compre. Você quer que ele compre? Você quer que ele resolver? Tá bom, fica com 100 milhões, o resto é meu. Tudo o Vasco pode fazer numa negociação, porque ele, Vasco, tem que anuir. E você não tem necessidade que seja valor menor ou maior que 310 milhões ou corrido. É o valor da época de mercado, de 31%. Então, até esse aspecto, como o Vasco está ainda no caminho de uma arbitragem, etc., o Vasco poderia estar usando isso a favor dele. Dizendo, olha, nós perdemos 31%, não perdemos mais um centavo. Se alguém quiser os 31%, vai ter que negociar com o Vasco. Vê a forma como isso é. Mas não vai adiantar nada que ninguém vai querer. Conversa. Depende de como você constrói isso. Mas é muito difícil, porque as pessoas elas acham que não só tem aquele jeito, etc. Se eu falar dessa maneira, ninguém vai querer escutar. O mercado, ele escuta o que você fala. E ele se baseia naquilo que você está falando, na tua contundência, nas suas ações, nas suas atitudes, na sua praticidade, na sua prática do dia a dia do que você está falando. A forma como o Vasco está se postando junto ao clube foi como a Sônia falou. O Vasco está se postando de uma maneira, está diminuindo o valor de marca, está diminuindo a possibilidade que tem de ser respeitado, de ser considerado, de obter crédito, está fazendo tudo isso junto. Frias, por favor, quais suas perspectivas com essa possível compra desse grego? Aí, essa dívida bilionária vai mesmo ser quitada por ele ou não? Isso aí já foi falado já. A gente não dá para saber disso. E o Clube de Regatas Vasco da Gama não é interesse dele. O interesse vai ser Vasco SAF, de qualquer investidor. Não dá para saber muito, não. O que interessa no Clube de Regatas Vasco da Gama para o investidor é o patrimônio do Vasco. E tanto isso é sabido que o Vasco, na gestão do Jorge Salgado, jogou, e aquele conselho todo aprovou, né, com exceção de alguns beneméritos, que o Vasco tivesse São Januário com a possibilidade de alguém levar ao estádio. Aqui, ó. Fabinho, cadê? Aqui. Com amigo da bancada, vocês acham que o Salgado pode levar algum para o bolso com essa possível revenda pelo Pedrinho, já que foi ele e o Pedrinho que está hoje na cadeira de presidente? Isso aí está muito elaborado, né, Alex? Eu acho que o que certamente o Salgado tem é algum crédito lá para receber ainda em função daquela discussão toda. Enfim, isso aí, interesse que, se você está falando de algum tipo de interesse, creio eu que político não existe, não. Mas o interesse seria em receber aquele dinheiro que ele adiantou e deu aquela confusão toda. Tem algumas perguntas aqui, não é do Bruno, né? Já fiz 2 perguntas, isso aí, não, beleza, Bruno. Tem uma ordem, né? Então, o que você colocou,
para mim não caracterizou pergunta, mas para mim você só escreveu, por isso que eu nem tinha separado. Aí ele, é só uma afirmação, né? Eu não entendo como não aceito. Eu não entendo como não aceito a ajuda do Levenciano. Se não existisse tanta politicagem vascaína, ajuda o vascaíno, queria que me respondesse, Sérgio. E é uma pergunta. Por que não aceitam a ajuda do Leven, que quer ajudar essa gestão, não deixa? Aí, complementando, né? Gestão, aí foi conversando com a dona Sônia, né? Afundamento do Vasco, aí a gota... Aí agora está preocupado. Né? Mas essa parte aqui, o final, né? Porque aí não é uma pergunta para cá, né? Aí foi uma outra colocação. Agora, a pergunta específica que ele fez com relação a essa questão, o que eu soube foi que houve, de fato, almoço ou jantar, o café da manhã, o lanche, enfim, um encontro, o café de tarde, enfim, um encontro do Roberto Levenciano com o vice-presidente jurídico do Vasco, e que ele apresentou, tem aqui Projeto Somamo, tem a possibilidade de aquilo lá atrás, busca de crédito, claro que é diferente, passaram os 4 anos, mas você pode ter contato aqui, pode ser a pessoa ali e tal, e que espero eu que a partir daí a coisa se desenvolva. Agora eu não sei se vai se desenvolver, porque quando eu ouço no Conselho Deliberativo ontem, um outro representante do mesmo grupo, então apresenta a tua carta de 5 bilhões, meu amigo, sabe, joga para... É uma coisa que eu digo, isso não contribui em nada com a reunião. Não contribui em nada com a reunião. Porque, na verdade, você apresenta uma coisa no dia anterior, no outro dia vem... Então, o que quer dizer? Porque aquilo que se apresentou não tem relevância nenhuma, aquilo não serve para nada? Claro que aquilo ali tem que ser levado em consideração. É isso. Ao Marcos Brasiliense, Sérgio, fiz pergunta em relação à eleição, que tem uma reeleição do atual presidente, né? Sim, mas é como eu te falando. Eu estou falando especificamente de mim, entendeu, Marcos? Se você fez uma pergunta, se não me engano, se eu viria candidato, alguma coisa nesse sentido. E a minha preocupação hoje é exatamente o ponto que eu ressaltei.